18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando mais uma edição do 18 horas. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você também. Sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aqui no 18 horas. Mix. Legal, vamos juntos até às 7 com a sua participação pelo 994887592, que é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Participe do programa conosco, não é isso, Karime? Estamos aguardando. Sim. Lembrando que você também que nos assiste ao vivo pelo YouTube também pode participar. Manda sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Comunidades no Amazonas já estão isoladas por causa da seca. A seca já afeta a qualidade do ar de municípios do interior do Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral faz reunião para ajustar as eleições durante a seca no Amazonas. O Ministério Público de Contas cobra controle de funcionários da Casa Civil do Amazonas. Agora 6:01, esses e outros assuntos, os destaques, você confere a partir de agora em os destaques de hoje, quarta-feira, 17 de julho de 2024. Vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, no ar, 18 horas. 18 horas. Olha só, o Rio Negro baixou mais 6 centímetros de ontem para hoje, acelerando o nível da vazante. Só nos dias 17 dias de julho, né? O Rio Negro baixou 60 centímetros. Hoje, de Manaus, o nível das águas no porto era de 26 metros e 20 centímetros acima do nível do mar aqui em Karime. Carlão, a situação, a coisa aí já está começando a ficar grave nos municípios, inclusive mais distantes aqui de Manaus. Já existem comunidades isoladas e com dificuldades de abastecimento por causa da seca dos rios. Como já falamos aqui no programa, 20 municípios já decretaram estado de emergência. Um desses municípios, Karime e ouvintes, em estado de emergência é Envira, no sudoeste do Amazonas. A seca já afeta diretamente e indiretamente também os 17 mil habitantes da cidade. Exato, Carlão. E a repórter Nathalie Moraes está com esse assunto. Ela está ao vivo aqui, conversa com a gente para dar mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Nathalie Moraes. Então, os municípios já estão enfrentando problemas, inclusive de abastecimento de alimentos, remédios e até combustível. Nathalie, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, tá complicado, né? A gente, no ano passado, em 2023, a gente chegou a noticiar aqui um desabastecimento em alguns municípios, principalmente na região sul do Amazonas, mas isso daí aconteceu lá na frente, lá já no finzinho de outubro para novembro, onde muitos municípios ficaram sem navegabilidade alguma e com isso, né, correram o risco de desabastecimento. Mas agora, né, essa situação já é uma realidade para os moradores do município de Envira, aqui no nosso estado do Amazonas. O município, Karime, além de sofrer aí já com a falta de alguns alimentos, frango, tomate, tem algumas coisas que eles já estão desabastecidos, até mesmo água potável já está sendo um problema para eles. Meu Deus, gente, e a gente sabe que a situação piora lá para o mês de outubro, setembro, outubro. Imagina, se em julho já está assim, cadê aquela força-tarefa, aquele comitê de combate aí à seca e estiagem do Amazonas, aqueles milhões de reais repassados pelo governo federal? Cadê toda a estratégia? A gente está falando dessa seca, dessa possível seca que seja pior ou tão forte ou pior do que a do ano passado, desde o ano passado, inclusive, não é, Nathalie Moraes? Então, por que o governo do Amazonas não se antecipou, sabendo que isso vai acontecer? Estamos aqui, julho, início, dia 17 de julho, já falando em desabastecimento. Cadê a ação? Cadê a Defesa Civil? Cadê a ação do governo do estado para abastecer esse município com água? Gente, as pessoas já estão sem água potável. Estamos só no início aí da seca. Nathalie, então, fala mais. Então, a gente conversou, Karime, com o Ismael Dutra, ele que é secretário da Defesa Civil lá no município de Envira, município do interior aqui do Amazonas, e aí ele trouxe um outro agravante. É que o município de Envira, ele corre o risco aí de ficar
ficar sem abastecimento de oxigênio para atender por conta da seca que já afeta ali as comunidades daquela região. Da área da saúde, exatamente. Meu Deus. E aí, assim, essa é uma preocupação muito grande, né? Essa é uma das maiores preocupações da Defesa Civil no momento. E aí, o que a Defesa Civil fez? A Defesa Civil está solicitando do governo do Amazonas apoio de aeronaves, né? Para que essas pessoas não fiquem desassistidas. Eles já enviaram um documento pro governo do estado para que o governo possa prestar assistência para as pessoas doentes. Pelo menos isso, né, gente? aí... Já não foi decretado estado de emergência, tanto o governo do estado quanto os municípios. Cadê a ação? Cadê a ajuda? E aí a gente conversou com o Ismael Dutra, ele que é secretário da Defesa Civil, sobre esse assunto. Vamos conferir. Aqui no município, nós não temos usinas de oxigênio no hospital, na unidade hospitalar de Envira. E esse oxigênio, ele é reposto, ele é trazido em balas de oxigênio de Feijó em Envira de Barra. Então, a gente está lutando aqui uma força-tarefa para a gente pedir do governo do estado essa questão do apoio de aeronave para justamente não deixar faltar oxigênio no município. Porque esse transporte, ele era feito de barco. Então, os barcos não conseguem mais chegar com dia. São embarcações pequenas. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Ismael Dutra, ele que é secretário da Defesa Civil lá no município de Envira, e ele trouxe pra gente uma preocupação muito grande com as pessoas que estão hospitalizadas. Agora, vale a gente reforçar, Karime, né, que essa questão das usinas de oxigênio foram pautas que nós batemos muito aqui durante a pandemia, e o governador Wilson Lima sempre disse que era um compromisso do governo do estado ter usina de oxigênio em todos os 62 municípios, né, aqui do interior do Amazonas. E aí, olha aí. A gente já tá vendo que isso não cumpriu. Mais um carimbo ali que não foi feito, porque sim, infelizmente o secretário da Defesa Civil tá aí cobrando, porque essa já é uma preocupação, já é uma realidade no município de Envira. Por lá, Karime, mais de 10 mil pessoas já estão sendo impactadas de forma direta aí com toda essa situação. Segundo a Defesa Civil, 3 comunidades lá daquela área, lá do município de Envira, já estão totalmente isoladas, entre elas uma comunidade indígena. O nível do rio Juruá chegou a 4,16 metros, mas já existe alguns trechos que nenhum tipo de embarcação consegue trafegar, nem mesmo aquelas embarcações menores, nem rabeta, nada passa, mas as pessoas já estão fazendo essas travessias realmente caminhando. E aí tem algumas áreas, por exemplo, antes o trajeto para chegar em algumas dessas comunidades duravam 48 horas. Agora, para chegar, pode levar até 10 dias. Então, imagina, é uma logística que não, é um cálculo que não dá para fazer. E aí, Karime, sem embarcações, os insumos não estão chegando até a cidade para abastecer as famílias. E aí, segundo o secretário, ele falou com a gente também, é claro, sobre toda essa situação da escassez de alimentos que já virou uma realidade para os moradores do município de Envira. Além dos alimentos, falta água potável por lá, e tudo isso vem preocupando as autoridades. Dos 4 poços, apenas 2 poços do município estão em funcionamento. Nos outros 2, a água já acabou e eles estão pedindo socorro diante dessa situação. Vamos conferir aí o que diz o secretário. O tomate já não chega, o pouco que chega é escasso na cidade hoje. E tem um preço absurdo, porque não consegue mais chegar. O frango, a gente depende do frango vindo de lá, calabresa, salsicha. A gente está tendo também já esse desabastecimento, porque não consegue chegar, e o pouco que chega não é de boa qualidade e ainda tem um preço elevado. Aqui não tem carro-pipa, a gente está colocando caixas de água de 5 mil litros na caçamba de alguns caminhões para distribuir água nos bairros, como Várzea e Portelinha, porque o poço da Covama secou e a gente não está conseguindo distribuir água potável. Então a situação realmente ela é crítica aqui na região. 18 horas. Karime,
Karime e Carlão, nós ouvimos a fala do secretário da Defesa Civil do município de Envira, Ismael Dutra. Complicado, né, Karime? Porque a Defesa Civil de lá do município esperava enfrentar esse período mais crítico somente no mês de setembro, mas a gente está vendo que se antecipou muito. Exato. Né? E até agora não chegou esse apoio dessa força-tarefa que vem sendo anunciada pelo governo do estado, e essas pessoas estão pedindo socorro. Mas vale a gente reforçar que no ano passado, durante a seca histórica, Envira também foi isolado. Foi um município que tiveram várias comunidades isoladas e tiveram problemas de abastecimento. Claro, como eu disse anteriormente, foi mais lá atrás, né? Foi mais lá na frente, na verdade. Foi lá em setembro. E era essa a estimativa deles. Mas só que eles ficaram isolados bem antes disso agora, esse ano. E aí, olha, pra você ter ideia, no dia 16 de julho do ano passado, o rio estava medindo aí 8,55 metros. Já nessa terça-feira, um ano depois, o mesmo rio está medindo aí 5,26 metros. Já no Foz do Jurupari, um dos afluentes ali do rio Envira, já é possível, né, fazer esse trajeto entre as duas margens, como a gente disse anteriormente, caminhando. Isso porque, né, o rio no fim de semana, as águas estavam medindo, Karime, 1,22 metros. Nesse mesmo período, no ano passado, o rio media 6,77 metros. Nossa, olha a diferença. Muito grande, né? Muito mesmo. Meu Deus, gente, essas pessoas estão isoladas, estão sem medicamento, desabastecidas de alimentação, sem água potável. E o governo do estado fala em gerenciamento de crise, o governo do estado fala em comitê de gestão do impacto da crise. O governador foi a Brasília falar sobre esse período de seca. Ok, tudo muito lindo, mas cadê a ação? Cadê a ajuda efetiva para essa população que está sem água potável? Imagina, estamos em julho. Imagina quando chegar setembro, outubro, como é que essas pessoas vão estar? E cadê a ação do governo que ainda não começou? Desde o ano passado, estamos falando que o impacto da estiagem do ano passado, histórica, a pior que já registrada aqui no estado do Amazonas, não passou. Os rios não subiram o volume que deveriam. O rio não encheu o suficiente, ou seja, a seca não passou. A gente está passando praticamente emendando uma seca com outra seca, não é? Exatamente. Os rios não chegaram ao volume que era normal, não chegaram ao nível normal do volume de rio aqui no estado do Amazonas. Ou seja, é uma tragédia atrás da outra anunciada, e que a gente vê a completa falta de ação, falta de assistência, falta de gestão, falta de responsabilidade do governo do estado para com esses municípios que já estão sem água. Muitos dos municípios, né, Karime, 22 municípios foram decretados em situação de emergência climática. Sim. E essa é outra preocupação. A qualidade do ar aqui na nossa região, a gente sabe, né, com todo esse calor excessivo, os rios não se recuperaram, a gente sabe, isso ainda é reflexo do El Ninho, mas a gente vem sofrendo. E, inclusive, hoje, a Defesa Civil Estadual emitiu aí um alerta para os municípios de Apuí, Canutama, Manicoré, Maués e Novo Aripuanã. Todos esses municípios, né, fazem parte ali da região sul do Amazonas por conta da baixa umidade do ar na manhã de hoje. Esse alerta foi até às 18 horas, até agora há pouco. Então, assim, para que as pessoas tivessem muito cuidado, redobrassem, né, algumas medidas, como tomar bastante água, ingerir bastante líquido, porque a qualidade do ar hoje não estaria das melhores. A umidade baixa, né? Exatamente. E aí tudo isso pela falta de chuva, período de seca, estiagem. E aí tudo isso a gente sabe, acaba dificultando a respiração, a saúde de muita gente. Sem dúvida. E aí a Defesa Civil emitiu esse alerta, que é uma outra preocupação também, Karine. Sem dúvida alguma. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações, e vamos esperar a ação efetiva, a ação de verdade do governo do estado. Boa noite, Nathalie. Boa noite. Valeu, Nathalie, 6h14, você no Melhor Mix do Brasil. Olha, esse cenário aí de seca severa nos rios do Amazonas, o Tribunal Regional Eleitoral, ele realizou a primeira reunião do gabinete
Gabinete de Gestão Integrada para garantir o processo eleitoral durante esse período aí, hein, Karine? Carlão, tá complicado, tá? Como o Amazonas já enfrenta problemas agora no mês de julho, como a gente falou de Envira, imagina quando chegar em outubro aí no mês das eleições. Os rios vão estar mais secos, as cidades mais isoladas. E o que vai, é claro, dificultar e muito o processo eleitoral. Nessa reunião, a Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, inclusive, apresentou estratégias para as eleições nesse período aí de estiagem. E quem tem os detalhes para trazer pra gente agora é a repórter Odineia Araújo. Se as previsões se confirmarem, o eleitor do Amazonas, principalmente do interior do estado, terá muita dificuldade para comparecer às urnas em outubro. É que a seca desse ano pode ser ainda mais severa do que em 2023, ano da maior estiagem dos últimos 120 anos no Amazonas. Por conta disso, aconteceu nesta terça-feira a primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada, GGI, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, com vistas às eleições de outubro, diante dos efeitos da estiagem severa que já atinge o estado. Organizada pelo TRE, a reunião teve como objetivo a preparação das forças de segurança para enfrentar os desafios impostos pela estiagem. Estiveram presentes representantes das polícias civil e militar, Defesa Civil do Amazonas, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Força Aérea. O secretário adjunto de Defesa Civil, Coronel Clóvis Araújo, destacou a importância do trabalho colaborativo e preventivo do Grupo de Gestão Integrada. Estamos nos antecipando aos desafios que a estiagem pode trazer, garantindo que nossa resposta seja ágil e eficiente, atendendo a toda a população do estado que precisa da ajuda da Defesa Civil e do governo do estado do Amazonas. O objetivo principal do Grupo de Gestão Integrada é criar uma cooperação entre os diversos órgãos envolvidos, aproveitando a experiência adquirida nos processos eleitorais anteriores. Essa cooperação busca alinhar os recursos disponíveis e garantir uma resposta coordenada em possíveis desafios decorrentes da seca prolongada. Enquanto isso, a seca já afeta 10 mil pessoas, isola comunidades e causa desabastecimento no Amazonas, segundo dados do governo do estado. Com pouco mais de 17 mil habitantes, o município de Envira sofre os maiores impactos daquela que pode ser a maior seca dos últimos anos. Quase 95% do município já está afetado pela estiagem e 70% da mercadoria que chega a Envira já enfrenta dificuldades no transporte. Hoje, dos 62 municípios do Amazonas, 20 estão em estado de emergência. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 17 minutos. Vamos seguir falando de política, mais precisamente dos bastidores da política local, né, Carlão? Sim, Cíntia Blink na área, Karine. Estamos aí com ela por telefone. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. A direção nacional do PT interferiu aí nos diretórios de Parintins e Itacoatiara. Isso para evitar que o partido apoiasse os candidatos do grupo do governador Wilson Lima. Conta aí pra gente, explica essa história. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Oi, todo Cíntia. mundo está com a gente no 100.7. Pois é, esse tempo eleitoral está trazendo pra gente, vez ou outra, um conflito aí, né? Que a gente entende que as pessoas vão para um grupo, aí quando a gente se dá conta, na verdade, foram para outro e outros grupos são formados, mas ó, vou contar uma coisa, esse é o momento da gente lidar com esse tipo de coisa mesmo, porque estamos chegando aí na reta final do momento em que eles vão precisar definir pra gente quem exatamente está com quem, e isso faz diferença lá na frente, né? Dependendo de com quem você formar, você tem chance de chegar onde precisa, ou pode destruir esse sonho, né? Fazendo a formação que calculou que seria certa, mas na verdade não agradou ao público eleitor, que no fim é o que interessa. E aí, falando agora do interior, a gente tem em Parintins, Matheus Assayag houve ali uma publicação de que o PT de Parintins, ele não ia abrir mão de tomar partido ali pro lado de Brenda Dianá. Isso foi uma afirmação do Erlisson Cidade, que é presidente do PT em Parintins, que nós temos
presidente estadual, presidente nacional e tudo mais. PT Parintins fez esse movimento para o lado de Brenda Dianá. Brenda Dianá, a gente sabe, é a candidata do governador Wilson Lima, ela é apoiada por ele, mas aí, não mais que de repente, veio uma divulgação, né, da presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann, e a gente pode ouvir ela agora. Olá, companheiros e companheiras de Parintins. Eu estou fazendo esse vídeo para não restar mais dúvidas. A direção nacional do PT aprovou o apoio à candidatura do Matheus Assayag, aí em Parintins, que é do PSD. Teve muitas conversas sobre apoio a outras candidaturas, mas a estratégia nacional do PT é apoiar o companheiro do PSD em Parintins, Matheus Assayag. Um abraço para vocês. 18 horas. Tá aí para não deixar dúvidas, não é, Blink? A Gleice Hoffmann, presidente do PT. do Nacional do PT nacional. Aí, o nosso, né, crivando ali, né? Isso e acabou e tá determinado. Bateu o martelo. Exato. A gente já viu isso acontecer antes, né? Quando teve aquela nota também do Saulo Viana. Lembra que Saulo estava fazendo um super movimento em favor do Matheus Assayag, no caso aí era o contrário, né? Sim. Enquanto o PT local está indo para Brenda, o Saulo, que é do time que deveria ser Brenda Dianá, já que ele é governador, ele já fez um movimento lá pro Matheus. E aí veio também não veio como a Gleice apareceu ali o rosto, fez um vídeo e mandou um recado. No caso do Saulo, veio uma nota que foi uma indireta com direção certa. E assim, agora não deu resultado, né? Porque Saulo continua falando Matheus Assayag até o fim da vida. Ignorou completamente. Totalmente, 100% ignorado. E você falou também, não é só Parintins, né? Mas também tem o caso ali de Itacoatiara. É isso. Isso mesmo. Aí, ela também tem a mesma situação, só que a gente está falando que negou o provimento ao recurso para aprovar a candidatura à reeleição de Mário Jorge Buez Abraim. Mário Abraim, que é atualmente o prefeito lá de Itacoatiara. E aí, é isso. Então, a gente tem um PT sempre dividido, né? Sempre não sabendo quem apoiar, quem vai ser. E nessa brincadeira que também entrou Marcelo Ramos e teve que viver toda uma situação para que ele ficasse, de fato, sendo o candidato ali, né? O pré-candidato. E ainda tem o PSOL, que também tem uma candidatura dentro da rede, enfim, tudo mais. Está embolado ainda o meio de campo, para a gente saber quem vão ser de fato os candidatos e quem estará no palanque de cada candidato. Mas aí, nacionalmente, tenta-se resolver essas questões. Gente, outra situação que está embolada também, né? Inclusive parece enredo de novela, é a do pré-candidato do PL, que é o capitão Alberto Neto, né? Como é que tá essa situação aí? Temos alguma novidade? Ele vai ou não vai disputar a eleição para prefeito de Manaus como, né, o majoritário? Então, na verdade, hoje deu bom para ele, viu? Sim. Porque hoje o governador Wilson Lima, junto com Alfredo Nascimento, que já foi deputado, já foi prefeito, enfim, mas ele é agora presidente estadual do PL, eles foram a Brasília. Chegando lá, eles encontraram com o Bolsonaro e com o Valdemar da Costa Neto. Olha essa turma. Mais uma vez, na tentativa de fazer essa união aí entre o PL e União Brasil, que inicialmente teria ou Cidade como vice, ou Alberto Neto como vice, mas um deles cabeça de chapa e o outro vice, e essa história caiu por terra, não vai rolar. Agora, já disseram que vai ser o Cidade, o candidato do União Brasil, né? Daqui a pouco, quando puder chamar de candidato de fato. Mas estão tentando fazer essa união entre o PL e União Brasil. Não é a primeira vez que o Wilson Lima conversa com o Valdemar. Ele fez isso mês passado e agora hoje. Mas a saída dessa reunião foi mais uma negativa. Então, segunda vez que Valdemar diz não, aí dessa vez para o Wilson Lima, juntamente com Alfredo Nascimento. Sim. A primeira reunião que ele teve, que foi no mês passado, foi com Roberto Cidade.
Tá aí. Fala em reunião, Cíntia. Hoje aconteceu a tão esperada reunião do Tribunal Regional Eleitoral, do presidente, né, do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Simões, com os representantes das empresas de pesquisas, os partidos políticos também, que a gente falava e você comentou tanto aqui no programa. Então, valeu, você acompanhou? A gente tem algum resultado dessa reunião, Cíntia? Foi muito frustrante, viu, Karine? Sério? Seríssimo, porque tínhamos ali várias promessas, né, de que aí, o pano de fundo dessa reunião as pesquisas acontecem, são lançadas. Então, alguém vai e coloca em questão essas pesquisas. Entende-se que Durango Duarte está participando dessa hora de questionar as pesquisas, se elas estão valendo, se não estão, se o método usado, os dados usados, enfim. Perdão. Nada, gente. Aí as pesquisas estavam sendo questionadas, algumas impugnadas, que a gente até tem trazido, você tem trazido pra gente aqui no 18 horas. Nessa reunião seria para organizar isso tudo, não era? Sim, mas no fim ficou uma reunião sem objetivo no fim. Assim, não se sai de lá com o resultado. Durango não foi. Ninguém foi enrabado, conforme eu prometi. Esse foi o termo que ele usou, por isso me dei a liberdade de trazer. Também não teve nenhuma participação mais incisiva dos institutos para dizer, olha só, vamos explicar por que a gente utiliza esse método aqui, e derrubam a pesquisa, sendo que o método foi correto, sabe? Achei que teria uma posição mais firme de dizer o trabalho é sério por causa disso, disso. E essa fala não veio de nenhum lado, nem dos que são líderes partidários, nem de quem é responsável pela pesquisa. Teve sim tiveram falas, mas elas foram muito ponderadas e que no fim não resolveram. Assim, o que a gente pode ver de resultado daqui para frente? Se vão ter menos ações judiciais, se as ações judiciais vão ser não aceitas, né? Enfim, indeferidas pelos magistrados ali. Mas me pareceu que todo mundo entrou sem grandes esclarecimentos com as questões que tinham e saiu com essas mesmas questões. Então, para mim, foi uma reunião que não fez qualquer sentido. Não lavou roupa suja, como você falou, né? Que seria para lavar uma roupa suja, de repente para progredir, avançar, né? Para de repente, olha, a partir de agora vamos determinar isso nas pesquisas, mas nada disso. Não teve. Olha isso. Eita. Reunião assim, é difícil. Perda de tempo. Entendi. Blink, o pré-candidato a prefeito de Itacoatiara, o deputado Cabo Maciel, ele foi emparedado por uma eleitora, é isso mesmo? Que rolou? Sim. Saia justa, hein, Blink? Sim, olha, foi mesmo. E o nome dela é Cíntia, sabia? Afrontosa. Cíntia Ferreira, afrontosíssima, viralizou nas redes sociais, porque ele estava fazendo uma visita na comunidade Rio Arari, que fica um pouco perto ali de Itacoatiara. Mais de 200 quilômetros, na verdade, de Itacoatiara, mas naquela região. E vamos lembrar, né, que Cabo Maciel está tentando sua vaga ali de prefeito. Então, ela vira para ele e ela simplesmente fala assim: durante 3 anos, nunca lhe vi na nossa cidade. E aí, tenta se interromper a mulher, mas ela continua. O senhor é deputado estadual, não podia fazer uma emenda para mandar emenda para cá pro Rio Arari? Ela questiona, isso virou um vídeo, né? Enfim, estava sendo filmado, e essa história deu uma viralizada aí nas redes sociais, pegando bastante mal pro Cabo Maciel num momento delicado, já que ele está tentando conquistar o voto do interior, em especial aí de Itacoatiara e região, na verdade, né? Que vota para prefeito. Então, revista saia justíssima aí passando por ali. E ele não conseguiu responder nada a contento pra moça, pra Cíntia. Mínimo. Não, ele ouviu calado e fugiu, não deu uma resposta. Que resposta você dá? Não tem, foi verdade, real. Não tenho que responder, tá? Desculpa, minha senhora, ele podia ter falado. Ele não respondeu. No Instagram ele fala que ele acredita que nessa união,
e que vai transformar o município da forma que o município merece. Mas só depois no Instagram. Seria a união. Mas só depois, lá na hora ele não respondeu nada. Ou seja, essa resposta pode ser bem de assessoria. Essa resposta pode ser bem de assessoria, depois que eles debruçaram, estudaram, perguntaram lá para a inteligência artificial qual a melhor resposta. Enfim, né? Fizeram todo, aí puseram aí no Insta, pode ser. O cara foi pego de surpresa, né? Não tem o que responder. É isso, sim. Queima-roupa total. Boa. É isso, volta amanhã com mais informação para você. Boa, Blink. Até amanhã. Tchau. 6h29, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha, o Ministério de Minas e Energia adiou por 45 dias a entrada em vigor de um acordo que beneficia a empresa Âmbar, energia do grupo JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Esse acordo envolve também um controle acionário da empresa da Amazonas Energia, que hoje pertence ao Grupo Oliveira. A informação está no documento enviado pelo Ministério ao Tribunal de Contas da União, Karine. Carlão, e esse caso aí está rendendo muita polêmica, né? Inclusive, já falamos aqui no 18 horas sobre as denúncias de favorecimento ao Grupo JF. Esse acordo que você falou, entraria em vigor na próxima segunda-feira, dia 22, mas o Ministério de Minas e Energia resolveu adiar para que esse acordo, pontos desse texto aí, desse acordo, seja analisado pelo Tribunal de Contas da União, como você falou. E com esse adiamento de 45 dias, a nova data para esse acordo entrar em vigor é no dia 30 de agosto. Karime, essa negociação ainda vai render com certeza muito, e até lá o incompetente Grupo Oliveira, que está nessa situação aí, continua no comando da Amazonas Energia. E nós consumidores, né, Carlão, a gente segue aí pagando caro por um serviço ruim. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, o Ministério da Justiça autoriza a atuação da Força Nacional do Amazonas para reforçar o combate ao crime organizado, narcotráfico e crimes ambientais aqui na região norte, Karine. Carlão, e a atuação da Força Nacional aqui no Amazonas deve durar durante 90 dias e pode ser prorrogada. Quem tem mais detalhes a respeito do assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo aqui com a gente. Boa noite, André. Então, como é que vai ser essa atuação da Força Nacional de Segurança Pública aqui no estado? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Olha, segundo as publicações, as equipes vão oferecer apoio em ações da Polícia Federal e reforçar esse combate ao crime organizado, né? O narcotráfico e crimes ambientais na calha do Rio Negro e Solimões, nos municípios de Barcelo e Quari, aqui no interior do Amazonas, junto aqui com as forças de segurança estadual, né? Então, vai ser mandada essa equipe para cá, então vai ser feito aí, né, toda essa reunião, então essa força-tarefa aí para que junto, né, a Força Nacional de Segurança Pública, junto aqui com a Força Estadual da Secretaria de Segurança Pública, vão fazer então aí, né, essa força-tarefa. Inclusive, sobre essa vinda aqui para o estado do Amazonas, foi feito esse anúncio hoje e publicado aí no Diário Oficial da União pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que também autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança lá em Mato Grosso do Sul, né? Os agentes, né, como vocês falaram, né, Karine e Carlão, falaram que vão atuar por 90 dias aí em apoio aqui ao governo do Amazonas, né? O número de agentes que vão ser deslocados para o Amazonas e também a data da chegada deles ainda não foi aí divulgado. A Força Nacional, como quem não sabe, foi criada em 2004, sendo aí compostas por policiais militares e civis, além também de bombeiros e profissionais de perícias que são cedidos temporariamente pelos governos estaduais e do Distrito Federal, né? Segundo o Ministério, não se trata de uma tropa federal, já que a atuação das equipes nos estados é dirigida pelos gestores públicos locais, né? Então, o objetivo da presença dessa Força Nacional é para combater o crime organizado aí, como a gente já vem vendo aí que está acontecendo há bastante tempo, né? Essa ação ocorre depois das operações, inclusive, né, das polícias do
Rio e do Amazonas, que evidenciaram a existência de uma rota de distribuição de drogas na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, e também a capital fluminense, aí lá no Rio de Janeiro. Como a gente já trouxe também essa informação, a operação aqui onde teve a primeira fase, a segunda fase da operação Rota Rio aqui. Sim. Então, através disso também já está sendo aí mobilizado pelo governo federal essa equipe de Força de Segurança, né? E como se trata aí de uma ajuda da Força de Segurança Nacional em parceria com aqui do Estado, eu conversei com um especialista em segurança pública, que é o Coronel Amadeu Soares, sobre o envio dessa ajuda de segurança nacional, e ele explica aqui que, na opinião dele, é preciso haver um trabalho investigativo para que esses alvos que estão praticando esses crimes sejam devidamente identificados e com os mandados de prisão pedidos, né? Então já tem que ter toda essa força-tarefa, a gente vai entender aí na fala do Coronel Amadeu Soares. A partir daí, se fazer um trabalho em cima da incidência nos locais onde a gente está havendo bastante necessidade. Pegando o gancho aqui dessa ocorrência do final de semana lá próximo de Jutaí, que é uma área que, além de ser uma área que está próximo da tríplice fronteira, ou seja, está ali dentro do radar do pessoal do tráfico, e também é uma área de garimpo, ou seja, se o cara não vai atrás da droga, ele vai atrás do ouro que é produzido ali na região. Então, é preciso que haja um trabalho investigativo para que as cabeças do crime que estão atuando lá sejam retiradas de circulação e se coloque lá uma estratégia, como foi colocado em Quari, como foi colocado no Rio Negro, que tenha uma ali naquele trecho fixa, para que haja um filtro, né, na vinda desse material que é lá do Rio Japurá, que é um rio que vai lá dentro da Colômbia, também para evitar a chegada desse material em Manaus. Então, a Força Nacional, para ser potencializada, tem que haver um trabalho desse nível. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do coronel da Polícia Militar aqui do Amazonas, né, Amadeu Soares, né, ele que também é especialista em segurança pública, comentando aí a respeito do que a gente está falando, né, sobre o Ministério da Justiça, que autorizou a autuação da Força Nacional, tanto no Mato Grosso como aqui também no estado do Amazonas, para a atuação dessas tropas aí que tem data a ser definida para chegar e vão atuar 90 dias, mas podendo aí ser prorrogadas, né, isso para reforçar o combate ao crime organizado, narcotráfico e também crimes ambientais que acontecem aqui na região, para evitar esse tipo de crime como aconteceu, né, Dom e Bruno, todas essas situações. Vários, né? A gente sempre noticia aqui. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, continue aí, daqui a pouquinho, Cinema de Graça em Manaus. Vamos falar sobre o Cine Carmen Miranda. Conhece? Daqui a pouquinho, nosso assunto é em instantes. 18 horas. E agora, tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira. Karime Leão, com você. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 5% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 88%. Mix. Olha só, o Ministério Público de Contas cobra controle de trabalho de funcionários da Casa Civil do Amazonas. Isso para evitar servidores fantasmas no serviço público. O Ministério Público encaminhou para o governo do Amazonas informações detalhadas sobre a jornada de trabalho de cada um, Karine. Carlão, e de acordo com o portal da Transparência do Estado, em junho deste ano, a Casa Civil tinha 544 funcionários. Desses, 409 eram comissionados, ou seja, sem vínculo com o Estado, contratados sem concurso público. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito dessa história agora com a Janaína Araújo.
A Casa Civil é o órgão do Estado ligado à governadoria, integrante da administração direta do Poder Executivo do Estado. O objetivo principal é assistir direta e imediatamente ao governador do Estado no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e integração das secretarias de suas entidades vinculadas e nos atos de gestão dos negócios públicos. Em junho, de acordo com o Portal da Transparência do Estado, a Casa Civil tinha 544 funcionários, sendo 135 estatutários e 409 comissionados, ou seja, sem vínculo com o Estado, contratados sem concurso público. Esse excesso de servidores sem concurso público na Casa Civil chamou a atenção do Ministério Público de Contas do Amazonas, que encaminhou ofício pedindo informações detalhadas sobre o controle de jornada de trabalho desses funcionários. A medida busca garantir a transparência e a eficiência na administração pública do Estado. A Procuradora de Contas da Coordenadoria de Pessoal, Elisandra Monteiro Álvares, destacou a necessidade de um efetivo controle de assiduidade dos servidores, conforme os princípios de moralidade e eficiência estabelecidos pela Constituição Federal. A solicitação inclui a confirmação da existência de controle biométrico para verificação de controle de ponto e registro dos horários de entrada e saída dos servidores da Casa Civil. A Procuradora de Contas, Elisandra Monteiro, também pediu uma listagem dos servidores excluídos do registro de ponto e o registro biométrico, com os respectivos cargos e fundamentos normativos. Caso o controle biométrico não esteja implantado, o Ministério Público de Contas solicita a descrição do método de controle de frequência atual e as providências para a implantação do sistema. O documento enfatiza ainda a importância do uso do ponto eletrônico biométrico previsto por decreto estadual em 18 de junho de 2007 para evitar a presença de servidores fantasmas. O Ministério Público de Contas estabeleceu um prazo de 15 dias para a resposta, ressaltando a fundamentação legal da requisição com base na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o jornalista, ator, diretor teatral e gestor cultural Michel Guerreiro, que recentemente recriou o Cine Carmen Miranda, gente, lá no centro de Manaus. Só que o grande diferencial é que as entradas são gratuitas, francas. Chegou, sentou e assistiu, de grátis, gente. Muito boa noite, Michel Guerreiro. Seja muitíssimo bem-vindo aos estúdios da Mix. Aqui é o programa 18 horas. Então, vamos lá, vamos começar entendendo como é que surgiu essa história, esse projeto do Cine Carmen Miranda. Conta pra gente, boa noite. Obrigado, Karime, Carlão. É um prazer estar aqui na Rádio Mix, que eu adoro muito. Então, esse projeto, ele vem de uma memória. Eu, quando era criança, eu morava na rua do Cine Carmen Miranda, no centro de Manaus, década de 80, 90, e eu trocava os cartazes do cinema, eu entrava de graça. Que sensacional, do Joaquim Marinho. Do Joaquim Marinho, exatamente. Você trocava aqueles cartazes. Eu estudava de manhã e à tarde eu ia em todos os cinemas olhar o que vai entrar em cartaz, o que vai mudar, os painéis do Mário Bel, que ele reproduzia enormemente, sim, né? Legal. Inclusive ele fez agora uns painéis de entrada também, figuras muito legais, caricaturas do nosso cinema. E eu fiz um filme em memória em 2020 pela Lei Aldir Blanc, o Cine Carmen Miranda, que é um curta-metragem que fala um pouco dessa memória da minha infância. O filme tá até no YouTube, quem quiser. Vamos assistir. E aí agora eu tô recriando o projeto em forma de prédio de cinema mesmo, que vai cinema de rua. Na verdade, é uma adaptação de um auditório que era do Laboratório Reunidos, né, do Dr. Alfredo. Quero mandar um grande abraço para ele, Alfredo Loureiro, que tem o Instituto Cultural Ileia Amazônica, que tem raridades. Ele fala que ele é o ajuntador, né? Mas é um colecionador de coisas muito importantes para o mundo, para a Amazônia. E ele é um grande homem. E aí eu estou agora com a Lei Paulo Gustavo Amazonas, podendo trazer para o público o cinema de graça. Bacana, hein, Michel? Bacana, né? Sim. E para esse projeto, imagino que foram muitos desafios.
todos? São. Até você encontrar um local que possa atender a essa expectativa, você começa um projeto no papel, né? E aí quando você vai buscar um local para alugar, para fixar o ponto, para comprar os materiais, então é a primeira vez que eu faço isso, essa gestão de um prédio, né? De um cinema, e eu acho que o Deus está abençoando. Que bom. Onde é que fica? Onde é que funciona? Então, você foi procurar, você foi ver aluguel e tudo mais. Sim. Fica no centro, na Praça do Congresso, ali na Rua do Congresso. Tem os Correios do outro lado. Aí do outro lado, onde era o antigo Pinguinzinho, quase perto da Biblioteca Pública Municipal, naquela lateral ali. Sim, ali do outro lado do Instituto de Educação. Do IEA. Do IEA, naquela praça, em frente àquela praça. Ali tem assim um portão laranja, inclusive é uma boa referência. Ótimo. Para quem quiser chegar lá. Então funciona quinta, sexta, sábado, a partir de 17. Mas às vezes pode começar um filme 18, ou 18h30, ou 19. Tem que conferir a programação no nosso Instagram. Falando em programação, Michel, tem clássicos internacionais e cineastas amazonenses também. Fala um pouco da programação. Tem. A gente estreou faz 3 semanas, né? Então, dia 27 de junho. E foi muito bacana a estreia. E a gente já passou do cinema brasileiro Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha. E também o ciclo do Adanilo, que é um amigo nosso que faz teatro, e agora televisão e cinema, que está se dando muito bem lá fora, fez Renascer e está fazendo a próxima novela das 7. Então a gente reuniu 5 curtas do Adanilo e também deu um público altamente expressivo. O pessoal gosta de ver, sim, porque eu acho que o Cine Carmen Miranda, ele vem como uma alternativa aos blockbusters, aos cinemas de shopping, porque que não dão muita oportunidade do cinema de arte congregar para a cidade. Você vê que tem 10, 20 salas com o Homem de Ferro, com Divertidamente 2 e alguns filmes que tem público que gosta de determinados filmes, que não estes, fica órfão. Ou às vezes assim uma sala num período muito curto. Mas a gente tem que correr porque vai sair na semana. Eu lembro que há pouco tempo estavam todos esses sucessos agora em março, abril, e aí tinha um nacional que foi o Jorge da Capadócia, um filme nacional sobre a história de São Jorge. Foi uma pérola, assim, não falei, gente, tá aqui em cartaz, mas assim, foi muito rápido, porque você não perdia. Tem que aproveitar, né? Muito rápido. E a gente está com a parceria também, além do Ileia Amazônica, com a parceria do Alacarte Belas Artes, que é um streaming maravilhoso de São Paulo, que tem só filmaços, assim, e a gente está tendo a parceria com a liberação de alguns filmes. Inclusive, sexta agora vai ter um que é a sessão à la carte, que é Belas Criaturas, de 2022. A gente passa, viu, Carlão? Passa filmes antigos, mas também a gente faz um contraponto com o cinema moderno. Sim, é legal. A gente não fica só no cringe, né? Só no passado. No cringe é maravilhoso. Mas o cinema, ele veio para isso. E tem um bistrô lá também, né, tem que ter, assim, várias, essas várias alternativas. Agora, você falou, tem um Instagram que é pro público lá entrar no Instagram e procurar o bistrô, os horários, a programação. Fala pra gente. @Carmen Miranda Cine, tá? E também tem meu WhatsApp, eu posso colocar você na linha de transmissão. Posso divulgar o WhatsApp? Claro. Fica à vontade. Então, é 99331 7090. Vou repetir. 99331 7090. É o meu pessoal, não tem problema. 90, eu adoro lidar com o público. Ótimo. E o Instagram de novo lá do Carmen? É o arroba Carmen com N Miranda Cine. Miranda Cine. Carmen Miranda Cine. Carmen, o fim com N de navio. Com N de navio, isso. Carmen Miranda Cine, tudo junto. É o arroba no Instagram pra gente ver isso tudo. Agora, chama o público para esse fim de semana. O que tem de especial? Então, Karime, amanhã a gente vai ter um ciclo bem especial, que é da chanchada ao sol nascente. A primeira sessão é um filme com Oscarito, Grande Otelo, que é a Carnaval Atlântida, um grande clássico. Maravilhoso. E na sequência tem um outro clássico mundial que vem da Ásia, que é o Era Uma Vez em Tóquio. Então, assim, né, a programação bem diversificada. E na sexta, Belas Criaturas, da Islândia, filme europeu. E no sábado é muito legal, porque tem um selo que a gente criou, que o Adanilo fez o especial dele, que é A Tela é do Amazonas,
que são filmes feitos por produtores, por artistas amazonenses. No sábado. É um ciclo que a gente faz, assim, de 2 em 2 semanas, homenageando os grandes produtores locais. Então, no sábado agora, o grande homenagem vai para o Sérgio Cardoso, que é um artista plástico, um gestor cultural, também cineasta, que fez o filme A Guerra Imaginária de Marie Lazzoni. E eu tô no elenco também, a Rosa Malagueta tá no elenco. Sensacional. É só de atores de teatro o elenco. Foi gravado em 2015 e foi lançado há 2 anos. Então a gente vai passar a segunda sessão do filme agora e após a sessão vai ter um debate com o próprio Sérgio Cardoso. Olha aí, então a gente vai estar... Pronto, programação maravilhosa esse fim de semana, então amanhã Vamos quinta, 5h30 da tarde, sexta às 7 da noite. E esse sábado? E sábado às 6. Tá marcado. Beleza, então. Belo projeto, hein, Michel? Muitíssimo obrigada e Lei parabéns. Paulo Gustavo, se não fosse a Lei Paulo Gustavo, não estaríamos aconteceria. Aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Nossa, sensacional trabalhar a cultura. E apareçam. Cultura que com certeza vamos ser fãs ali assíduos de carteirinha, né, Carlão? Bistrô e tudo. Muito obrigada. Valeu, Sucesso Michel. sempre. Obrigado, gente. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o jornalista, ator, diretor teatral e gestor cultural Michel Guerreiro. Para 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vai pra Brasília, Karine? Vamos, Carlão. Vamos partir o Brasília agora. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Bom te ver na telinha, Cadu. Cadu, você tem que vir para conferir essa programação cultural maravilhosa. Eu adoro Michel Guerreiro. Olha Eu fiz teatro aí em Manaus. Por um tempo eu fiz teatro e eu conheci. Pelo teatro que eu conheci o Michel, gente finíssima. Ele já trabalhava lindamente nos teatros Amazonas, Palácio Rio Negro. Fiz teatro com ele no Palácio Rio Negro, um querido, maravilhoso. Uma lenda do teatro Amazonas. Sensacional todo esse trabalho. Vamos lá, Cadu. Vamos para os nossos assuntos aí em Brasília. Vamos lá. A gente aqui festejou. Bora falar do teatro daqui. Vamos falar daí do teatro. A gente aqui no Amazonas festejou o nome do senador Eduardo Braga como relator, né, da reforma tributária, é claro, por causa da Zona Franca de Manaus. Cadu, mas parece que a Zona Franca de Manaus não está aí nos primeiros itens, nos primeiros pontos que o senador pretende alterar. Ao que tudo indica, ele até pretende diminuir o número de medicamentos com imposto zero. Cadu, explica pra gente isso. É isso mesmo, Karime. Agora sim, boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite aos ouvintes do 18 horas. Karime, o senador Eduardo Braga, como relator, né, da regulamentação da reforma tributária no Senado, ele tem várias bombas para desarmar. Não é só a Zona Franca de Manaus. Uma dessas bombas é com relação aos medicamentos, como você disse. A Câmara dos Deputados aprovou uma baita lista de 383 medicamentos com imposto zero. Outras centenas de remédios que estão na lista do Ministério da Saúde vão ter redução de 60%, meio que torneira aberta mesmo. É bom para a população? É, porque o remédio está muito caro, né? Com reajuste aí anual acima da inflação. Mas é ruim para o governo e também é ruim para a reforma tributária, porque gera um desequilíbrio na balança de desonerações, Karime. O senador Eduardo Braga, ele sinalizou que vai fazer um ajuste nessa parte da reforma. Não sabemos o que ele vai fazer, se ele vai diminuir essa lista, se ele vai manter aquela lista de medicamentos de tratamento contínuo, enfim, vamos ver o que ele vai manter e o que ele vai tirar. E tem outra bomba, Karime, que é a inclusão dos carros no imposto seletivo, o chamado imposto do pecado. Essa aí foi uma sem-vergonhice daquelas, viu, Karime? Conta, explica pra gente. O imposto seletivo, Karime, ele foi criado nessa reforma para tributar aqueles produtos considerados nocivos à saúde humana e também ao meio ambiente, no caso, os cigarros, as bebidas alcoólicas, os destilados, as bebidas açucaradas, como refrigerantes, exceto aqueles fabricados na Zona Franca de Manaus, enfim. Aí, malandramente, colocaram os carros, todos eles, o flex, os híbridos, os elétricos, no tal imposto do pecado para receberem tributação extra. Será que a gente vai conseguir comprar carro? Não, gente, né? que loucura! Os caras querem acabar com tudo, né? Gente, que loucura! A gente vai poder... Meu Deus! Fechar logo o Brasil. Claro. É a última a sair a pagar a luz, que isso né, daí Carlão? foi um equívoco. Tem que ser, né, cara? Tá
tá muito claro, gente, que isso daí foi um equívoco, para dizer o mínimo, tá? Para mim foi uma asneira. A gente pensando que a bomba era só a zona... Cadu, a gente pensando que era só a Zona Franca o nosso problema. Hein? Não, tem muita coisa, tem muita coisa. Não, tem muita coisa. O Braga tá lascado. Olha, muito trabalho pela hora. Que ele consiga. E porque dia desse, gente, o Congresso aprovou e o governo sancionou aquele MOVER, que é aquele programa que incentiva a indústria automobilística, que produz carros de forma sustentável. A gente não falou muito dele porque falamos mais da taxa das blusinhas, que era o tal jabuti dentro desse MOVER. Mas esse MOVER foi sancionado, ele está lá para dar incentivo fiscal para a indústria automobilística. Aí vem lá o governo, num contraponto, onerar ainda mais os carros e não só os elétricos, tá? Então essa bomba agora tá lá com o Eduardo Braga e não sabemos como é que ele vai fazer, que caminho que ele vai tomar, porque tem o lobby das indústrias brasileiras de um lado, que querem que as fabricantes chinesas fiquem onde estão, no imposto do pecado, e tem o lobby das chinesas, que querem sentar na mesma mesa dos brasileiros, porque o problema começou aí. O Arthur Lira, ele fechou a reforma, aprovou e mandou pro Eduardo Braga resolver, porque a Anfávia queria só que os brasileiros ficassem no CBS, no IBS e deixa as chinesas lá no imposto do pecado. Aí, não resolvendo o impasse, ele fechou, aprovou e mandou para o Eduardo Braga resolver. Está lá com ele. Então, como é que ele vai resolver isso? Não sabemos. E, por último, tem essa história da Zona Franca de Manaus, que já enfrenta uma duríssima oposição da indústria do Sul e também do Sudeste do país. Hoje, Karen, me mandaram um recado pra gente, viu? Saiu reportagem no jornal O Estado de São Paulo, meio que dizendo que os parlamentares do Amazonas estariam de mimimi, digamos assim, reclamando dos benefícios que foram mantidos nessa reforma. É narrativa, viu? Porque a gente vai ouvir aqui, isso da boca dos senadores lá na frente, lá no plenário. Se preparem. Porque a gente comentou aqui, né, Cadu, justamente o oposto, que na prática acaba com a Zona Franca, os itens aprovados nesse texto. Certo. Isso aí é para dizer que o Amazonas é privilegiado demais. Entendi. E que o que está lá dentro, que foi aprovado na reforma, está dentro do que o presidente Lula prometeu. E aí, isso daí tem até governo na história, gente, contando essa narrativa, que é para enfraquecer a gente lá nessa disputa. Então se prepare, porque a porrada vai cantar. Não sei como é que o Eduardo Braga vai resolver. O deputado federal Adair Filho apresentou um projeto de lei para estabelecer prioridades na restituição aí do imposto de renda para doadores regulares de sangue e de medula. Interessante a proposta, hein? Tem chance, Cadu, de passar isso rapidinho? Tá no início, Carlão, mas é um projeto interessante, né? É o PL 2571 de 2024, apresentado há poucos dias. Ele estabelece prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda às pessoas doadores regulares de sangue e de medula óssea. O projeto de lei, ele altera a Lei 9.250 de 1995, que trata justamente do imposto de renda de pessoa física, para incluir os doadores na lista de prioridades de restituição, junto lá com os idosos e também com os profissionais do magistério. O deputado Adair mandou uma mensagem para a gente explicando a razão desse projeto de lei. Vamos ouvir o que ele disse. Olá, ouvintes da Rádio Mix, é com imensa alegria que compartilho com vocês sobre o projeto de lei de número 2571 de 2024, de minha autoria, que visa garantir a prioridade na restituição do imposto de renda para doadores regulares de sangue e de medula. Dessa forma, a gente pode incentivar e ser solidários e aumentar o engajamento em causas tão essenciais. Esse projeto tem o objetivo de valorizar e incentivar a doação regular de sangue e de medula, impactando positivamente na vida de quem depende dessas doações. Espero que tenhamos êxito na Câmara dos Deputados com esse projeto, assim como no Senado Federal. 18 horas. Então a gente acompanhou a fala do deputado federal Adair Filho a respeito desse projeto, né, de restituição de prioridade, né, restituição de imposto de renda para doadores regulares de sangue e medula. Valeu, Cadu, obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, Cadu. Tchau, galera, um abração. Valeu. Tchau. Mix. 18 horas. Esporte. Eu sei que hoje, quarta-feira, tem jogo, né? Como é que tá? Como é que vai ser a programação? Pois é, Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, né? O Atlético agora enfrentando aí o Vasco de La Gama.
E os times estão em campo lá no gramado do Antônio Ascioli. Antônio Ascioli, o jogo agora está no intervalo. Quanto é que tá aí, Karime? Dá uma olhada pra mim, por favor. Vamos ver qual é o jogo. De novo aqui, brincando. Não, tranquilo, tô aqui pra isso, vambora. Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Daqui a pouco, às 7 da noite, começa o confronto entre São Paulo e Grêmio no gramado do Morumbis. E olha, depois tem Botafogo e Palmeiras no gramado do Newton Santos, o Engenhão, a partir das 8h30 da noite. Vai ser uma coisa maravilhosa hoje. Deu pra ver, não? Ao vivo, tá agora, tô procurando aqui, que tá falando que é prévia do jogo, mas é só domingo, tá aqui, ó, domingo, mas tá errado isso aqui. Tá erradíssimo, hein, Fom? Deixa quieto. Tô aqui vendo. Peraí, olha, a 45ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas, o GES, foi aberta oficialmente hoje na Arena Amadeu Teixeira. Mais de 5.000 atletas de 36 municípios disputam pelo pódio e pela chance de representar o estádio na competição estadual. Competição nacional, melhor. A abertura ocorreu no bairro de Flores, na zona centro-sul aqui de Manaus, em grande estilo, com a tocha dos Jogos Olímpicos, um dos maiores símbolos mundiais do esporte. Ao todo são 5.600 atletas de 36 municípios que participam da edição deste ano. E nessa edição do GES, olha, com alunos aí das redes municipais, estadual e federal e ainda privada, as 20 modalidades disputadas vão ocorrer em 14 praças, como escolas estaduais, Vila Olímpica e campo do Oswaldo Frota. Ontem, a diretoria do Corinthians conversou com o zagueiro Kaká e decidiu multar o jogador por ter xingado jornalistas logo após a vitória por 2-1 sobre o Criciúma. A atitude do Kaká surpreendeu funcionários e dirigentes do Corinthians, já que o zagueiro nunca tinha agido dessa forma, de forma parecida no clube. O zagueiro se mostrou arrependido, mas ainda assim, a direção optou pela punição financeira ao atleta. O valor ficou mantido em sigilo. E hoje a FIFA anunciou a abertura de uma investigação sobre aquele canto racista que nós falamos ontem, dos argentinos contra a seleção francesa, durante as comemorações no ônibus da equipe após a conquista do título da Copa América. O assunto também levou o Chelsea da Inglaterra a abrir um processo disciplinar contra o meia argentino Enzo Fernandes, que gravou e transmitiu ao vivo o vídeo que provocou o escândalo. Era o que nós tínhamos para hoje, meninos. Uma boa noite Cid Soares. E até amanhã. Boa noite, Cid. Até amanhã. 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A maior facção criminosa do país está expandindo sua atuação na região da Amazônia, conhecida como Três Fronteiras. É o que aponta a investigação divulgada hoje pela organização não governamental internacional Crisis Group. A área dominada pela facção faz parte do Brasil, Colômbia e Peru e abrange grande parte do Amazonas. A expansão da facção criminosa é pelo domínio das rotas de tráfico de cocaína e já envolve uma rede de alianças que engloba um grupo de guerrilheiros colombianos e traficantes de drogas peruanos. O aumento da produção de cocaína no Peru, o garimpo e a extração ilegal de madeira ameaçam os indígenas e ribeirinhos, prejudicam, é claro, o meio ambiente. Mas o que é mais grave, em uma região marcada por pobreza extrema e falta de oportunidades de trabalho, os jovens acabam sendo cooptados pelos traficantes. E muitos acabam mortos e virando números no avanço do índice de assassinatos na região. E a vida parece seguir sem que as lideranças políticas do Estado, tristemente, se deem conta da gravidade da situação. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.